Boa noite a todos e todas. O meu nome é Gabriele, eu sou acadêmica do curso de Serviço Social do EPG do segundo ano. Eu estou aqui hoje para dar as boas-vindas a cada um que se inscreveu no nosso evento, que está acompanhando agora a nossa palestra, Transtorno do Espectro Autista, Desafios Enfrentados ao longo da História e em Tempos de Pandemia. Em nome de toda a equipe organizadora, nossa turma, a gente gostaria de agradecer primeiramente a nossa professora e orientadora, Thaís Cristina dos Santos, e também ao Centro Acadêmico de Serviço Social por estar cedendo esse espaço para a gente, para que esse evento se concretizasse. E nós agradecemos e damos as boas-vindas também a nossos profissionais convidados dessa noite, a psicóloga infantil especialista em autismo, Paula Kupruzinski, e também a responsável técnica pelo Centro Dia e demais projetos assistenciais da ProAut, Márcia Fidelis. E, por fim, agradecemos a presença da professora doutora Sandra Maria Scheffer, que é a chefe do nosso Departamento de Serviço Social do EPG. Então, nesse momento, eu declaro aberta a nossa palestra, Transtorno do Espectro Autista. Nós esperamos instigar questionamentos e reflexões que são muito necessários hoje em dia para construir um conhecimento conjunto aqui hoje sobre os desafios enfrentados pela comunidade portadora do TEA ao longo da história, principalmente nesse tempo de pandemia e isolamento causado pela pandemia do coronavírus. Eu gostaria, nesse momento, de convidar e dar a palavra para dar início ao nosso evento, a professora doutora Sandra Maria Scheffer. Boa noite a todos, a todas. Estou muito feliz. Professora. Meu nome é Sandra Maria Scheffer, sou chefe do Departamento de Serviço Social. Fui convidada para fazer a abertura deste evento intitulado Transtorno do Espectro Autista, Desafios Enfrentados ao longo da História e em Tempos de Pandemia. Então, nós temos hoje um evento muito importante. Estes eventos, né, que vem acontecendo, eles fazem parte do programa da disciplina de Instrumentais do Serviço Social 2, que está na grade curricular do curso de Serviço Social no segundo ano. A disciplina ela é subdividida, ela tem 2 professores, e hoje nós teremos, então, uma equipe da turma da professora Thaís Cristina dos Santos, né, que eu parabenizo ela e a sua equipe pelo excelente trabalho, pela organização, pela divulgação e pela transmissão. E eu gostaria de nominá-los, né, um a um, porque assim fica para a história deles, né? Eles lembrarão sempre desse belo trabalho que estão fazendo hoje. Então, essa equipe é Alena Shepak, Ana Júlia Nogari, Ellen Sebastiani, Evelyn Emanuele, Camila Albach, Gabriele Rocha, Gabriele Tizon e Letícia Rodrigues. Parabéns a todos. Caso eu tenha esquecido alguém, por favor, sinta-se agraciado e meu perdão. Também eu gostaria de fazer um agradecimento muito especial ao Centro Acadêmico de Serviço Social de Ivanir Monhoz, que nessa noite está recebendo esse evento, né, e terá a grandeza, a riqueza de ter este material na sua página, né, com uma temática tão importante para que a gente dê visibilidade e fortaleça o debate sobre essa temática, então. Esse tema para a sociedade e na sociedade, ele é muito importante para que a gente conheça, esclareça e dê visibilidade, para que ele entre na agenda das políticas públicas, para que ele sejam formuladas legislações e sejam implementadas essas legislações dentro das políticas públicas. E também, principalmente, agora puxando um pouquinho a sardinha para o meu lado, né? Porque eu dou a disciplina de planejamento social, que ele entre nos planos municipais, tanto de educação, como de saúde, de assistência social. É um tema muito importante para que ele esteja no planejamento dos governamentais. Portanto, eu gostaria, então, de enaltecer as pessoas que vão estar, então, aqui com vocês essa noite.
né, trabalhando essa temática. E são pessoas muito renomadas na área. A Márcia Fidelis, assistente social, e a Paula Koprzinski, desculpe qualquer coisa aqui na questão do sobrenome, Paula, que é a psicóloga, representante da área da psicologia. Vocês estão contribuindo muito para dar visibilidade a essa temática, né? Então, essa contribuição será muito importante tanto para a formação profissional, como para dar visibilidade para essa temática na sociedade. Pessoal, vou contar um segredinho para vocês. Eu estava ali nos bastidores, né, que a gente fica aqui na plataforma, e eu estava vendo o material, a discussão sobre o tema. É muito legal, tem muito material interessante. Então, aproveitem, ouçam, debatam, né? Aproveitem muito esse momento que nós vamos ter aqui hoje à noite, tá? Uma boa noite a todos, um excelente evento, e eu passo então a palavra para a nossa mediadora, Gabriele. Obrigada, professora. Agradecemos imensamente sua presença aqui nessa noite. E eu convido agora a nossa professora coordenadora, Thaís Cristina dos Santos. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos e todas bem-vindas. Hoje eu quero muito agradecer aos nossos palestrantes que aceitaram participar voluntariamente conosco hoje deste nosso evento. E relembrar que essa atividade que está sendo realizada hoje, ele é um evento que faz parte mesmo de uma disciplina de disciplina de instrumentais técnico-operativos, aqui do curso de Serviço Social da UEPG, e ela tem, sim, como finalidade estar avaliando, então, os nossos alunos. Então, eu peço muita paciência para vocês e também compreensão para entender qualquer coisa que possa estar ocorrendo ao longo do nosso encontro. Mas, também relembrando que os alunos hoje que estão participando, eles merecem um parabéns muito grande pelo fato deles estarem escolhendo temas que é de extrema importância para a nossa conjuntura. Lembrar, gente, a gente teve um evento semana passada que nos trouxe muitas reflexões e muitas provocações das quais a gente precisa pensar enquanto ser humano, enquanto sociedade e enquanto pessoas que vão votar logo. E hoje o tema não é diferente. Então, da mesma forma que a professora Sandra nos lembrou hoje, que ela é a professora de planejamento, é bom a gente pensar também o que as pessoas que estão querendo nos representar na próxima eleição agora municipal têm a falar sobre determinadas questões, como foi a nossa discussão da semana passada e a nossa discussão hoje. Pensar aqui, pessoal, que se está difícil para nós, enquanto sociedade, estar encarando algumas dificuldades que nós estamos passando hoje, devido à pandemia, devido à nossa conjuntura, imagine para as pessoas que têm algumas especialidades a mais do que nós, que na maioria das vezes estão aquém do atendimento do Estado. Como será que essas pessoas estão sendo atendidas? Como essas pessoas elas podem estar procurando recursos quando elas necessitam ficar em casa por causa do isolamento? Como que os profissionais conseguem dar encaminhamento às suas atividades quando eles também não podem entrar tanto em contato com as outras pessoas? Quando que a gente tem como uma desculpa relacionada aqui enquanto Estado, que devido à aglomeração, alguns serviços não estão sendo realizados, não precisam, aspas, de atendimento, não precisam, aspas, de recursos, já que não está acontecendo. Então, a gente tem muita coisa que nós precisamos discutir e precisamos pensar enquanto sociedade civil, enquanto cidadãos. O tema de hoje também faz parte disso, gente. Então, é bom a gente dar uma olhadinha ali e ver o que os nossos candidatos e candidatas estão falando sobre esse tema, gente. É provocativo, mas é para provocar mesmo, porque nós somos assistente social e os alunos que estão aqui também logo serão profissionais. Então, eu quero agradecer muito a Márcia, representando aí a gente enquanto assistente social, que vai sim compartilhar conosco muita experiência e vai nos mostrar coisas que realmente nós não conhecemos dentro da nossa sociedade, que é o espectro do autismo. O que ela tem a contribuir conosco, muita coisa, e é bom, gente, todo aprendizado é importante e coisas que a gente não sabe só vem a somar conosco. Então, entender que nós precisamos ser pessoas que estão prontas para receber todo o conhecimento
e junto com ela, a Ana, trazendo esse olhar da psicologia, que são coisas que vai além do que aquilo que a gente vive no nosso dia a dia, e ela vai nos ensinar isso de uma forma muito produtiva. Então, eu espero muito que vocês consigam curtir esse encontro de hoje. Caso vocês tenham dúvidas, vocês podem aí colocar no comentário, que a gente vai ir respondendo ao longo do encontro. E parabéns a todos, muito obrigada. Eu sou uma pessoa que adora meus aluninhos, então, gente, parabéns para vocês. E eu sou muito orgulhosa pelo tema e pela organização. Só isso, gente. Boa noite. Agradecimentos à professora Thaís por toda a orientação que você prestou nessa equipe e também pela sua fala tão oportuna. Eu quero, nesse momento, passar a palavra para a psicóloga infantil Paula G. Koprusinski, que, além de especialista em autismo, é também terapeuta DIR Floor Time, cofundadora da colônia de férias terapêutica Summer Camp Curitiba, cofundadora do Clube de Assinaturas de Brincar especializado em crianças com deficiência Oi Caixinha. Boa noite, Paula, seja bem-vinda. Oi, gente, tudo bem? Obrigada, Gabi, pela apresentação. Queria agradecer o convite de estar aqui com vocês hoje. Eu acho que é sempre um privilégio poder passar conhecimento. Eu não sei todo mundo que está por aí, mas eu trouxe uma palestra bem bacana sobre o autismo, sobre tudo que eu aprendi nesse tempo. O nosso tempo hoje é mais curtinho, mas eu espero que eu possa trazer um pouquinho de conhecimento para vocês sobre esse transtorno que, precisamos aprender mais. Tá bom? Então, eu vou dividir minha tela com vocês, vou abrir a palestra aqui, e aí a gente já conversa mais um pouquinho sobre isso. Deixa eu ver aqui. Preciso só de um ok das meninas para saber que elas estão me vendo. É que está vendo a palestra. Me avisem quando vocês estiverem vendo. Gabi, consegue me dar um ok com áudio? Ok. Estou vendo tranquilo. Fechou. Então, eu separei para vocês, de fato, alguns temas principais dentro do transtorno do espectro do autismo, para a gente sair daqui hoje sabendo, de fato, o que é, de onde vem e o que a gente pode fazer para ajudar e para entender mais, tá bom? Então, para me apresentar um pouquinho, para quem não me conhece, eu sou psicóloga formada pela Federal em 2014, eu tenho pós-graduação em autismo, sou terapeuta de IR Floor Time. O que é isso, né? É uma metodologia é uma abordagem, terapêutica para o autismo, para transtornos do desenvolvimento em geral, mas é a abordagem que eu uso para atender meus pacientes, tá? Então, quando eu falar nesse nome, que hoje eu não vou abordar muito, mas vocês vão ver ele de novo na palestra, é uma forma de trabalhar com as crianças. E sou terapeuta de terapia assistida por animais também, não estou atuando com isso agora, mas eu tenho um cachorro terapeuta que está ali na foto, que é o Simba, e algumas vezes ele foi para o consultório me ajudar com os meus pacientes também. Eu realizo atendimento presencial e online em Curitiba. Eu também tenho um grupo de habilidades sociais aqui em Curitiba, que no momento está online, mas é um grupo que foca em, de fato, ensinar os adolescentes autistas sobre questões sociais. E eu também faço supervisão de casos clínicos, orientação de pais, e eu tenho uma colônia de férias terapêutica que acontece em janeiro todo ano. Quando a Gabi falou do Summer Camp Curitiba, na última foto ali vocês veem como eu estou todo dia pulando com as crianças igual uma doidinha, porque a gente consegue interagir com as crianças quando a gente se conecta com dessa forma de ser. Então, eu trouxe um vídeo sobre autismo primeiro, porque eu acho que ele aborda muito bem um resumão do autismo, tá? É um vídeo bem legal, que depois, quem quiser, eu passo o link também, vocês podem ter acesso a ele. Então, vou por play e depois a gente volta a conversar mais um pouquinho. We are all different, and that's wonderful. Some differences are easy to see. Height, hairstyle, gender, eye color, and so on. Other differences can't be seen. Our favorite foods, fears, or special skills. Interestingly, the way we see the world is also different. For instance, what do you see in this drawing? Most people see a duck, but some of you might have seen a rabbit. Whichever you saw, you are correct. This is just a trick drawing to show you that all brains work differently.
The brain is your body's computer. It works differently for all of us and controls how you learn. That's why we are all good at different things. How you feel, which is why we all feel different emotions. And how you communicate. Sometimes the brain is connected in such a way it affects senses and how we perceive and read situations and interactions. This is known as autism. Many people have autism, so it's likely you already know someone who is autistic. And for this reason, it's useful to know a little bit about autism. The special wiring inside an autistic brain can sometimes make the person good at tasks we may find difficult, such as mathematics, drawing, or music. It can also do the opposite, and activities we find too easy are incredibly difficult to them, such as making friends. The senses constantly send information to your brain about your surroundings and other people. However, when a person's brain and its senses don't communicate well, the brain can become overwhelmed and confused, affecting how they see the world. Picture yourself walking down the street. This is how an autistic brain may experience the same walk. Scary, isn't it? Sadly, in many cases, the person can't say out loud how they feel. So even though there's chaos going on in their heads, they seem okay on the outside, unable to ask for help. We will develop behaviors to help us feel calm in uncomfortable situations. We may look away, hug ourselves, chew our fingernails, fidget, bite our lips, and so on. Equally, autistic people develop behaviors that help them cope with these intense moments. These actions may seem unusual, but they're just their way to feel calm. When they happen, it means they are having a hard time. The kind thing to do is not to give them an even harder time by getting cross, ignoring them, or mocking them. Remember, just because a PlayStation can't read an Xbox game, it doesn't mean it's broken. People with autism need friends who are willing to take the time to know them. With good communication and plenty of patience, everyone would be better off. People with autism are not ill or broken. They simply have a unique view of the world. And with a little support from their friends, they might just be able to share that view with us. Autism can make amazing things happen. Muito desse vídeo, porque ele traz um pouquinho de todas essas áreas do autismo, tanto a parte comportamental, sensorial e social. Então, é um vídeo fácil de entender que o autismo é uma maneira de funcionar diferente. O autismo não tem cura, né? A gente tem tratamentos e tudo, mas é um cérebro que funciona de uma forma diferente. Acho que deu para entender bem na hora que ele mostra o cérebro, e daí ele pega os cabinhos e dá uma bagunçada, e o cérebro dá uma bagunçada também. Então, vamos lá. O que é de fato o TEA, né? Que é o transtorno do espectro do autismo. Hoje em dia, a gente se baseia em 3 grandes áreas, de acordo com o DSM, que é um livro de diagnóstico de saúde mental. Então, se a criança apresenta déficit na comunicação social, comportamentos restritos ou repetitivos e déficits na interação social, essas 3 grandes esferas nos remetem ao diagnóstico de autismo, tá? Não necessariamente uma criança autista tem atraso na fala, eu até coloco ali um asterisco, porque tem muita criança autista que tem o verbal, a fala bem funcional e organizada, e ainda assim está dentro do espectro. Então, o autismo ele é complexo, porque se eu falar para vocês assim, todo autista não olha no olho, não é verdade. Todo autista não gosta de amigos, também não é verdade. Então, eu vou falar de maneira geral, os casos mais comuns, mas eu tenho pacientes que adoram amigos, e eu tenho pacientes que comunicam super bem, sabe? Então, a gente tem essas 3 grandes esferas,
e dentro delas tem, né, de fato, como fechar o diagnóstico, mas isso é um assunto, outro assunto. Mas a gente tem que saber que cada criança é única, né? Independente do diagnóstico, para além do autismo existe o Fernando, a Gabriela, a Rafaela. Então a gente tem que ter esse olhar bem humanizado disso tudo. E aí o que eu trago para vocês também é que dentro do espectro do autismo a gente tem algumas comorbidades. Comorbidades são situações junto com o diagnóstico. Então eu coloco aqui disfunção sensorial, que eu vou explicar mais para frente o que é. E aí a porcentagem é enorme. Então 78% das crianças autistas apresentam disfunção sensorial, o que é um número gigante. O TDAH também está dentro do espectro do autismo, com 18%, e a síndrome do X frágil, que é uma síndrome genética, que está também dentro do autismo, está muito relacionada e, por vezes, até confundem o diagnóstico de X frágil com o autismo. Não vou entrar em detalhes do diagnóstico, porque eu não acho que é o nosso olhar hoje, mas é muito legal vocês saberem, então, de fato, o que caracteriza o autismo. A prevalência de autismo ela tem aumentado muito nos últimos anos. Dá para ver aqui, claro, a gente tem dados dos Estados Unidos, porque quem dita essas regras é o CDC, que é o Center for Disease Control and Prevention lá dos Estados Unidos. No Brasil, até então, os autistas não estavam nem no nosso censo. Então, a gente não tem muito bem esses números organizados. Por isso que a gente usa os números que os Estados Unidos trazem para a gente. Quando eu comecei a estudar autismo, eu estava em 2011, que eu passei na faculdade em 2009, em 2011 eu comecei a estagiar na área. Quando eu comecei, era 1 a cada 110. Então, a cada 110 nascimentos, uma criança tinha diagnóstico de autismo. Depois de 10 anos, a gente... Olha o número que a gente está hoje. A cada 54 nascimentos, uma criança tem diagnóstico de autismo. Então, aumentou muito o diagnóstico. E aí tem várias razões. Tem, sim, um diagnóstico diferencial que melhorou muito. Então, a gente conseguiu definir melhor o que é autismo, o que é deficiência intelectual, o que é RET, o que é o X frágil. A gente conseguiu organizar melhor o diagnóstico, mas também tem um aumento de casos, tá? Isso é um fato que ainda ninguém conseguiu explicar o porquê, mas, né, dá para ver claramente por esse gráfico que aumentou bastante. Vamos... eu deixei ali né, para focar bem nesse número, porque é chocante quanto aumentou. Então, aqui eu tenho alguns sintomas de autismo para vocês entenderem um pouquinho. Então, a gente tem crianças que são muito passivas ou muito hiperativas. É como se fosse dois polos de opostos. As crianças neurotípicas normais, que a gente diz neurotípico, que é um cérebro típico, estão aqui no meio. E aí, o autismo pode vir nos dois extremos. Então, uma criança muito passiva, que para fazer atividade não, né, é difícil, não tem muita iniciativa, ou aquela criança que é muito ativa e ninguém sabe o que fazer de tanta hiperatividade que tem ali. Então, tem algumas crianças que não gostam de ser tocados, não gostam dessa interação física com o outro. A baixa tolerância à frustração é muito comum, e aí aparece a birra. Tem dificuldades para fazer amigos, interagir com outras crianças. Por vezes, parece preferir brincar sozinho, alinhar brinquedos, puxa o adulto pela mão para ajudar a realizar tarefas, não comunica. Lembrando que não comunicar não necessariamente significa não tem linguagem. Eu posso saber falar e não saber me comunicar com o outro, né? Ou só falar de um assunto específico que eu gosto. Tem a questão do hiperfoco também. Pode ser mais sensível às questões sensoriais do ambiente, que nem mostra aqui embaixo, no menininho com a mão na cabeça. Então, quando o barulho é muito alto, cobre o ouvido. Ou quando suja a mão, já quer limpar rápido, porque aquela sensação é muito ruim para eles. Parece risos inapropriados ou choros inapropriados. Não tem muita noção do perigo. Então, dificuldade na mudança de rotina, ecolalia. Ecolalia é quando a gente repete o que o outro fala. Então, eu falo assim, oi, tudo bem? Aí a criança me responde, oi, tudo bem? Ela não consegue responder a pergunta, ela me imita. E também tem a ecolalia da criança que repete muito tempo depois. Então, ela viu um desenho e o carro falou, nossa, agora vamos para a rua. E aí passa o dia, de repente ela, nossa, agora vamos para a rua. Então, ela pega dentro da cabecinha dela aquela frase, decora e acaba trazendo aquela frase. Uma coisa curiosa sobre a ecolalia é que, por vezes, tem crianças que não conseguem se comunicar de forma adequada, mas usam a frase decorada do desenho numa hora funcional. Então, eu já tive um paciente que usou uma frase do meu malvado favorito quando ele estava na fila do mercado e tinha um homem bem grandão na frente dele, e aí ele usou alguma frase que era do desenho bem adequada sobre ai, que homem grande, não gosto de filas. Ele emprestou aquela fala do desenho. Então, olha a complexidade que é
você pegar uma frase que você decorou de um desenho, ter ela guardada e usar ela de forma adequada numa situação social, né? Então, a gente fala assim, que a gente tem um olhar da comunicação, que o autismo vem para quebrar muito e ensinar a gente outras formas de se comunicar, porque é muito complexo essa forma de pegar uma frase emprestada e usar na vida real, né? Mas algumas crianças usam dessa estratégia. Aí, eu trago uma situação que é importante vocês saberem sobre autismo em meninas. Hoje em dia o critério é a cada 4 crianças autistas, 3 são meninos e 1 é menina. Isso é o que as pesquisas nos trazem, tá? Porém, existe hoje em dia pesquisas que falam sobre masking ou camuflagem no autismo, principalmente as meninas. O que é isso? O masking, essa camuflagem, é uma habilidade que as meninas têm por serem mais sociais a imitar o outro. Então, a menina autista, por vezes, né, não posso generalizar nada, lembrem disso, por vezes ela tem comportamentos muito parecidos com as meninas da idade dela, porque ela consegue imitar a amiga para não ser, entre aspas, inadequada. Então, se ela vê que a amiga chega na mesa, senta e fica esperando, ela vai e imita. Não quer dizer que ela sabe o que ela está fazendo, mas ela está imitando. Então, ela meio que camufla o autismo, entenderam? E isso acontece, tem muitas meninas adultas que falam que elas usam isso e já usaram. E aí tem uma linha hoje muito bacana sobre aceitação, né, do autismo, que diz para elas que não precisa se esconder, se camuflar, né, que elas vão ser aceitas, e a gente conversa sobre inclusão para tudo isso. Então, as características do autismo em meninas podem ser diferentes dessas que eu mostrei antes, tá? Então, por exemplo, as meninas, elas se comunicam melhor, então elas podem conseguir falar, mas a conversa às vezes é muito restrita nos tópicos de interesse delas, às vezes são crianças muito tímidas, a dificuldade com a comunicação social vão aumentando com a idade das meninas, então, por vezes a gente vê uma menina de 2, 3, 5 anos que está adequada, a gente fala, não, acho que não é autismo. Aí, quando ela está com 10, ela não consegue comunicar socialmente bem com as meninas de 10. Aí a gente tem um alerta. Só que olha quanto tempo a gente perdeu, que a gente poderia ter ensinado essa criança toda a parte social desde pequena, né? Por isso que é um tema que está em alta, assim. No mundo da psicologia, entender melhor o autismo em meninas é um tema muito importante e é muito bom que isso está vindo, tá? Então, eu já trago para vocês saberem que sim, é diferente. Eu tenho meninas autistas no consultório e tenho os meninos, e eu diria que, claro, o autismo como um todo, ele é diferente em cada pessoa, mas a gente tem que estar atento para essa questão do autismo em meninas, que a gente tem que expandir um pouco mais a cabeça do que a gente lê nos livros, por enquanto, né? Daqui a pouco os livros atualizam e vão vir muitas novas informações. Aqui eu trago alguns dos primeiros sinais, eu não vou ler tudo com vocês, mas só para vocês saberem que sim, existe diagnóstico desde bebê do autismo. Nos Estados Unidos, eles têm um eye screening, que é um rastreio do olhar do bebê para ver onde que ele olha numa tela. Os interesses do bebê variam. Se o bebê for neurotípico, ele olha mais rostos, olhos e boca do vídeo. Se o bebê tem algum red flag, que é tipo a bandeira vermelha de alerta para autismo, o bebê olha mais as coisas no ambiente da imagem. Então, imagine que aqui tem uma foto e você consegue medir onde o meu olhinho está olhando. Meu olhinho porque é o bebê, né? E aí vocês já conseguem ter esse alerta para começar a estimulação desde pequenininho, o que é ótimo, né? Mas ainda não temos no Brasil. O que a gente tem aqui são esses comportamentos de alerta, assim. Então, todos esses por linha são comportamentos de alerta para autismo em 3 grandes áreas: interação social, linguagem e brincadeiras. Na psicologia, a gente tem algumas escalas para avaliar o autismo. E essas que tem o www do lado que eu coloquei aqui, vocês encontram na internet. Então, se tiver algum pai aí que está na dúvida se o filho é autista ou não, são escalas que você pode dar uma olhada para ver os comportamentos que tem lá. Não recomendo fazer sozinho, porque você pode encontrar um resultado que não é o verdadeiro, mas dá para começar a investigar, né? E aí você ir num profissional especializado para ele fazer aplicar outros testes com seu filho. Então, esses são alguns que os psicólogos em geral usam, médicos também podem usar, e que ajudam a gente a ver os comportamentos dessa criança e avaliar se é ou não autismo. Agora, tem uma pergunta que sempre me fazem, e eu imagino que vocês aí também possam estar fazendo, tá, tia Paulinha? Afinal, da onde vem o autismo, né? Porque quando a gente pensa em síndrome de Down, a gente já sabe da onde vem, né? Quando a gente pensa em síndrome do X frágil, também tem uma explicação, que é uma proteína que falta no X
do DNA, né? Lá no XY e XX, lembrem que tem meninos e meninas, lá no X falta uma proteína e isso gera todas as características do X frágil, por exemplo. Assim é com tudo que tem nome de síndrome. Síndrome de Rett, síndrome de X frágil, síndrome de Down, síndrome de Williams, síndrome do Cri-du-Chat, não sei se vocês lembram dessa da faculdade. Bom, síndrome. Sempre que for síndrome, já se foi pesquisado aonde tem uma alteração genética ali. Por isso é uma síndrome, porque eu consigo encontrar de onde veio. Quando é transtorno, eu não tenho um motivo específico, ou não foi encontrado ainda. Então, transtorno do espectro autista, transtorno bipolar, TDAH, transtorno da esquizofrenia, todos esses são transtornos. Então, a gente não consegue fazer um exame genético e falar, é aqui que tem uma mutação genética. Infelizmente, não temos. Mas a gente tem muita pesquisa hoje que leva para esse olhar, sim. Tanto que vocês podem ver nesse gráfico, o gráfico azul com a pizza ali, que tem uma porcentagem de possíveis mutações genéticas dentro do autismo. Então, pegam crianças que já têm o diagnóstico, fazem o exame genético e veem onde tem alterações genéticas. Porque todo mundo tem, mas nem toda alteração genética significa um transtorno ou uma síndrome, tá? Então, essa é a pesquisa do autismo, não se tem ainda de onde ele vem. Fala-se muito sobre o autismo ser um transtorno relacionado com muitas causas diferentes. Então, a gente fala em biopsicossocial. Tem fator genético, tem fator social e tem fator ambiental, que acho que cortou aqui na minha imagem, mas tá. Depois do genético, social e ambiental, porque tem pesquisas que ligam até poluição, que ligam... esqueci o nome. Bom, mas tem muita pesquisa relacionada ao ambiente também, tá? Então, fala-se muito sobre essa questão. Ali no X da esquerda você vê mutação genética, fatores ambientais, autismo. Então, as pesquisas têm esse olhar. Aqui na direita da minha tela também tem genes, ambiente e mudanças no cérebro. Então, também podem ter alterações cerebrais. Não quer dizer que se eu pegar uma criança autista e fazer uma ressonância magnética nela, no cérebro, ou um eletroencefalo, eu vou ver, ele é autista. Não quer dizer, tá, gente? Não quer porque tem um cérebro ali, não achem que é assim. A gente não consegue diagnosticar autismo com nenhum exame laboratorial. Seja a ressonância, seja sangue, não dá. É exame clínico, a observação clínica comportamental dessa criança. Vamos lá. Então, para os graus de autismo. De acordo com o DSM, que é esse diagnóstico de saúde mental, a gente tem 3 graus de autismo. Grau leve, que é o nível 1, grau moderado, que é o nível 2, e o grau severo, que é o nível 3. Esses critérios, eles se baseiam na quantidade de apoio necessária para essa criança. Então, não quer dizer se a criança que não fala, que grita, que tem questões sensoriais, que é agressiva ou não. Não é isso que esse grau de autismo vai medir. Ele vai medir o nível de dependência dessa criança de um adulto. Então, aqui eu separo bem certinho. Então, no nível 1, a criança tem necessidade de pouco apoio. Então, a comunicação social dela e comportamentos repetitivos tem aqui a especificidade de cada um. Não vou ler tudo, porque a gente tem muito mais assunto para conversar, mas eu acho que é legal vocês saberem que existem esses 3 níveis. Nível 1, nível 2, nível 3 do autismo. Então, no nível 2, já existe uma necessidade de apoio substancial. Ou seja, essa criança já precisa de muito mais ajuda do adulto para estar no mundo. E no nível 3 é uma criança que precisa de muito apoio, então é uma criança muito dependente do outro, né? Então todas as questões de comunicação social e de comportamentos já são bem mais severas. Então dá para ver ali que possui déficits severos na comunicação verbal e não verbal, a questão da interação social já é muito limitada, possui uma inflexibilidade de comportamento, muita dificuldade em mudar com a mudança, rotina, tem comportamentos repetitivos. Então, todas essas áreas que eu mostrei para vocês estão no livro médico, tá? A gente tira sempre isso do DSM, que é o livro onde os médicos e terapeutas, em geral, se apoiam para saber sobre diagnósticos. Aí eu trago para vocês um pensamento muito bacana sobre o autismo, que é, quando a gente vê a criança, a gente vê essas 3 áreas. Alteração na interação social, na comunicação, linguagem e os comportamentos. Se somos bons profissionais, que a gente pesquisa bem o que é o autismo e como ele funciona, a gente mergulha nesse oceano e vai entender muito mais do autismo para além da questão comportamental dessa criança. Então, a gente tem teorias do funcionamento cerebral da criança, alterações sensoriais, motoras e gastrointestinais, e também saber que tem bases biológicas ou genéticas. Por isso,
que acontece uma coisa que não sei se vocês sabem, mas é comum no consultório chegar o filho lá de 5 anos para a tia Paulinha, faz a avaliação, realmente é autismo, explica o porquê que aquele menino se enquadrou no diagnóstico e o pai fala, nossa, eu também faço isso. Nossa, quando eu era criança eu também fazia isso. Será que sou autista? E já aconteceu de alguns pais realmente terem o diagnóstico fechado com 40, 50 anos. Mães também, tá, gente? O autismo, ele acontece tanto no sexo feminino quanto no masculino. A gente ainda não entendeu muito bem como que ocorre essa diferença, né? Porque tem a ver com a parte genética. Mas existe, tá? Então, eu tenho mães que são autistas e os filhos autistas, eu tenho pais que são autistas e os filhos autistas, e por vezes eu tenho avós ou avô ou avó que é autista, e aí o neto é autista. Então, até por esse olhar que a genética começou a ficar de olho e falar, epa, se está se repetindo, tem alguma questão genética aí. Por isso que as pesquisas continuam, mas ainda não temos, né, nada conclusivo assim. Esse é um vídeo que eu queria passar pensando nos professores e em todo mundo que trabalha em sala de aula. Ele é curtinho, mas eu acho que sempre vale a gente repensar sobre o diagnóstico da criança, os rótulos que a gente coloca nelas, tá bom? Dear teacher, I know it doesn't always seem like it, but I really do want to listen and learn. It's just my brain is kind of different. So this is what I'd like you to know about me. I have to move, or I really can't pay attention. Even though I'm not looking at you, I can still listen to what you're saying. If you tell me, sit up straight, now I have to use all of my brain to do just that. It makes me feel sad when you tell me to try harder, even though I've already tried as hard as I can. I actually listen better when I'm rocking in my chair. When you give me a bunch of directions, I start to think I will never remember all of this. Sometimes my mom or dad ends up doing all of my homework. So here's how you could maybe help. Let me get up and move while I'm learning. Let me look wherever I want when you talk to me. Let me rock or slouch in my chair. No matter what, please don't take away my recess. Give me help I could do all by myself. Make directions very short. Just ask me, what does your brain need right now? And one more thing. My brain might be different than yours, but it's still amazing. Sincerely, your student. Your student. Your student. Your student. Eu gosto muito desse vídeo para a gente lembrar que antes de querermos ensinar as crianças e dar um monte de ordens e regras, sem nem falar na pandemia e na bagunça que é para eles estar online, para as famílias, está sendo bem difícil para muitas crianças, muitos pacientes meus. Primeiro, ele é uma criança, ele precisa se mexer, né? E aí eu trago esse quadro que eu acho muito bacana para a gente saber sobre o aprendizado das pessoas, tá? Então, esse quadro, ele vale para qualquer ser humano neste planeta Terra. Então, a primeira coisa que a gente organiza quando a gente nasce é o nosso sistema nervoso central ali, a parte sensorial. Então, vocês podem ver que olfato, visão, audição, paladar, sistema tátil, vestibular e proprioceptivo são todas as áreas sensoriais do nosso corpo. E quando a gente é pequeno, essa é a nossa área principal de organização. Agora, se uma criança autista tem algum déficit em alguma área dessa base da pirâmide, vocês conseguem entender o que vai acontecer lá na ponta da pirâmide? Ele não vai conseguir chegar lá ainda se ele não organizar aqui embaixo. Então, às vezes, a gente pega a criança e fala, vai para a escola fazer tarefa. E ele ainda nem consegue organizar o corpinho dele no espaço, mas ele já tem que sentar na cadeira e fazer lição. Quando a gente entende que existe essa base necessária para o aprendizado, a gente respeita muito mais o tempo de conteúdo pedagógico dessa criança. Então, eu trago esse quadro para quem quiser tirar print, tirar foto, fique à vontade. Depois eu posto de novo no meu Instagram lá para vocês verem também. Mas quando a gente pensa em aprendizado, a gente tem que ter esse olhar de que não é só sentar e fazer lição, não é só sentar e repetir. Tem toda uma base sensorial, emocional e motora antes da gente conseguir, de fato, aprender. Tá? Então, esse quadro é só uma reflexãozinha rápida para a gente ter esse olhar bem
Bem importante, né, disso tudo. Não vou entrar nas dicas, porque eu acredito que não tenho muitos professores aí, mas, bom, quem quiser depois eu falo mais, tá? Então, dentro do mundo do autismo, existem vários modelos de intervenção para o autismo. Acho que isso é legal vocês saberem por cima só. Se tivessem vários psicólogos aí, eu acho que iam querer saber mais. Mas eu trouxe só para vocês saberem que existe tudo isso aqui na minha direita de programas de tratamento para o autismo. Então, tem o ABA, daí dentro do ABA, que é um olhar comportamental, tem vários programas específicos de treino e de aprendizagem. Na área do desenvolvimento, aí entra o DR Floor Time, que eu falei para vocês lá no começo, que são programas que focam no desenvolvimento dessa criança. Tem programas de ensino estruturado, tem programas de intervenção precoce e tem outras terapias ainda, como arte-terapia, musicoterapia, a terapia de integração sensorial, que vai ajudar muito na parte sensorial, que eu quero trazer para vocês, porque isso é muito importante. Então, chegamos na parte do TPS, que se chama transtorno do processamento sensorial. O que é isso? Nosso corpo tem a habilidade de transformar sensações do ambiente em percepções corporais. Então, eu tenho uma luz aqui em cima de mim, eu recebo essa luz através do meu sistema de visão aqui, meu cérebro organiza, eu enxergo, beleza, sabe? Então, meu corpo está organizado sensorialmente. Agora, imaginem que alguma das suas áreas do seu corpo não estão organizadas. Então, quando a informação chega, o seu corpo não consegue recebê-la adequadamente e isso te deixa o quê? Desorganizado. Isso, resumindo de uma forma bem simples, é o transtorno de processamento sensorial. E aí eu posso ter respostas que me invadem muito. Então, se a luz chega, me dói muito o olho e eu sou muito reativo a todas as sensações. Ou eu sou muito baixo, é como se meu corpo precisasse de muito mais. E aí eu tenho crianças que pegam a lanterna do celular e põem no olho assim para receber mais estímulo, tá? Então, quando a gente falar em TPS, pense em duas grandes áreas: hiperresponsivos e hiporresponsivos. O hiper são crianças que qualquer informação que chegar é muito. Então, se eu estou ouvindo um barulho lá fora, eu já cubro meu ouvido, porque, ai meu Deus, vai chegar aqui e eu vou me desorganizar. Então, passa uma moto, eu começo a chorar, porque eu não sei lidar com esse barulho. A moto barulhenta, sabe, que passa assim? Às vezes pode ser uma coisa pequenininha, que pra gente é tipo uma goteira, tem uma goteira lá. Pra mim aquilo é tipo, nossa, tá me invadindo esse barulho, tá? Então isso é a desorganização sensorial. E aí, o hipo é a criança que vai buscar estímulos. Então, geralmente é uma criança que é bastante agitada, porque ela tá sempre pulando, correndo, pegando. Ela põe instrumentos de barulho bem no ouvido para ouvir bem aquele som, liga a música bem alto. Se colocar tinta nela para brincar, ela quer se pintar inteira de tinta pela questão tátil, pula muito. Então, a gente fala até que é uma criança que busca estímulos, buscador, sabe? Tá sempre procurando mais estímulo para receber mais estímulo e aí se organizar. Diferente do hiper, que recebe um pouquinho e não quer mais lidar com aquilo porque o corpo dele não consegue organizar. E isso é muito comum no autismo, gente. Isso é, assim, muito comum mesmo. Eu não sei nem dizer quantos pacientes que lidam com isso. E aí eu trago um vídeo para vocês. A gente está se aproximando do final já. Mas esse vídeo, a primeira vez que eu vi ele, eu falei, nossa, agora eu senti na pele um pouquinho do que é transtorno do processamento sensorial. Por isso que eu achei ele um vídeo essencial para a gente passar aqui, para vocês entenderem, porque é um assunto que eu só fui aprender depois que eu me formei. Então, fiz lá todo, né, ensino médio, né? Beleza, fiz faculdade de psicologia há 5 anos, nunca tinha ouvido falar em sistema sensorial dessa forma que eu aprendi depois com cursos específicos de autismo, tá? Então vamos para o vídeo e eu quero que vocês, se puderem, aumentem bem o som para vocês sentirem bem como é essa sensação de informação entrando demais na nossa cabeça. Vamos lá. Cadê meu vídeo? Tá aqui. Eu vou aumentar.
Não sei se deu para vocês sentirem um pouquinho dessa bagunça sensorial que pode acontecer quando você é uma criança. Nesse caso, o menino do vídeo, ele é hiper responsivo. Então você vê que era muito barulho, muita luz, a risada da menina incomodava, o batuque da caneta. Então tudo isso afeta de fato a forma que esse corpinho vai responder ao ambiente. E aí que entra o nosso assunto final de hoje, que são as estereotipias. Não sei se vocês já ouviram falar sobre estereotipia, sobre STEAMs, mas a estereotipia tem a função de organizar esse corpo. Então, por exemplo, eu tinha um paciente que era hiper para a luz, assim, para a luminosidade. E sabe o que ele fazia para se proteger da luz? Ele balançava a mão na frente do olho. Tentem fazer isso em casa, eu sei que parece esquisito, mas é uma forma da gente entender um comportamento, é tentar reproduzir a estereotipia para ver que sensação eu tenho no meu corpo. Então ele fazia assim na luz, e isso faz com que a luz entre com muito menos intensidade no meu olho. Então às vezes ele olhava as pessoas pelo buraquinho entre os dedos para conseguir reduzir essa luz no olhar, tá? Então geralmente comportamentos de estereotipia, balançar a mão, balançar o corpo, balançar a mãozinha na frente do olho, tem várias com as mãozinhas que eles fazem, mexer em alguma coisa o tempo todo na mão. Igual no vídeo falava que a gente rói a unha, mexe o cabelo. Cada um de nós encontra formas de organizar o nosso corpo frente a algum estímulo aversivo ou que a gente não está se adaptando bem. Por exemplo, quando eu comecei a dar palestra, eu não sou uma pessoa super extrovertida, não foi fácil treinar essa habilidade em mim. E aí eu tinha 2 comportamentos que eu reparei, que eu ficava mexendo no cabelo, assim, enquanto eu falava, porque eu tava nervosa e aquela mãozinha, né, tava assim, que nervoso. E eu usava anel, bastante anel, e ficava mexendo no anel. E isso era uma forma de eu conseguir me organizar para estar ali, né, e enfrentar um desafio que era para mim dar uma palestra, por exemplo. E aí, a gente olhando as pessoas autistas e seus comportamentos dessa forma, a gente entende que aquilo tudo é um corpo querendo se organizar. Então, eu tenho que respeitar, sim, as estereotipias. Os autistas gostam de falar STEAMs. Então, tem muitos grupos de autistas adultos que falam em STEAMs, tá? Quando vocês ouvirem falar por aí, estereotipia STEAM, é isso. Estereotipia STEAM, desde que ela não faça mal para essa pessoa, porque sim, tem autistas que batem a cabeça na parede para tentar sentir a sensação, ou porque tem alguma coisa muito desorganizada e eu bato a cabeça porque é a única forma que eu sei lidar. Vou deixar o meu paciente bater a cabeça? É claro que não. Vou deixar o meu paciente bater em alguém ou usar o corpo de alguém para se organizar? Não dá. Então é por isso que a gente, na terapia de integração sensorial, a TO, que é a terapeuta ocupacional, vai ajudar esse paciente a organizar essas sensações. E eu, como psicóloga, vou encontrar comportamentos que possam ajudar essa criança, essa família a se adaptar, né, a se organizar, a se compreender, a mãe a entender o filho, conseguir ajudar ele quando ele começar a ficar nervoso, ansioso, luz, ou se for alguma questão sensorial, assim, visual, tátil, né, ele suja a mão, fica muito nervoso, quer limpar. Vamos limpar? Não tem por que ele deixar ele ficar tão nervoso assim, tá? Então, esse assunto das estereotipias, eu acho que ele é muito importante, porque tem chances de um dia vocês estarem andando pela rua e ver uma pessoa se balançando, e aí esse olhar de julgamento de tipo, ai, que coisa estranha, não vai ter mais, porque quando você entende o que é aquilo, por que aquilo está acontecendo, por que aquela pessoa precisa daquele movimento, você respeita muito mais, e você sabe, nossa, talvez ele precise até de ajuda, o que eu posso fazer? Né? Então, eu queria muito trazer para vocês esse assunto da estereotipia. Eu tenho um vídeo sobre estereotipias, vou passar para vocês verem rapidinho. Não vou passar inteiro porque ele é compridão, tá? Vou passar um pedacinho só para vocês verem alguns tipos de estereotipias. Se forem ver, é um barulho que vem na garganta, assim, não é... não sei explicar. Mas eu tenho muitos autistas que fazem esse barulho dentro deles para tentar tirar o som de fora. Então, eu acho que tem um bebê chorando. Não sei se é esse, tá? Vou ver de novo aqui. Deixa eu ver se tem um bebê chorando.
Bom, mas eu tenho um vídeo de estereotipia de um menino que ele faz barulho para tentar evitar o choro do bebê. Porque se eu faço um barulho para o meu corpo, o meu corpo recebe antes essa informação, e aí eu me concentro bem nessa informação para não ter que lidar com aquele barulho que eu não consigo lidar. Entenderam como funciona? Então é bem importante saber para a gente poder entender e respeitar muito essa questão das estereotipias no autismo, tá? E eu vou chegar no fim da nossa palestra agora. Vou deixar meus dados aqui do Facebook, para quem quiser, do meu Instagram também, para quem tiver Instagram e quiser lá, e do meu site, tá? Eu combinei com a Gabi que eu tenho que sair, eu tenho um compromisso, por isso eu não vou poder ficar para as perguntas e respostas. Mas todas as perguntas que vocês tiveram durante a palestra, anotem que eu vou fazer. Eu me comprometi a fazer uma live só com a galera que está aqui hoje, tá bom? Então, aí eu combino com a Gabi para mandar uma mensagem para todo mundo que se inscreveu, ou quem quiser participar no Instagram. Eu vou fazer uma live para responder todas as perguntas de vocês. Combinado? Então, eu vou fechar minha tela aqui para poder passar a voz para a Gabi. E agradeço muito por estar com vocês hoje, foi muito legal. Não pude ver os comentários de vocês, tá bom, gente? Então, depois a Gabi me passa. Uhum. Muito obrigada, Paula. Foi muito gratificante ter você aqui conosco, tirando dúvidas, muitas dúvidas, falando um pouco sobre o seu trabalho, como é o seu trabalho durante a pandemia, como é o diagnóstico. Realmente, todos os vídeos prenderam muita atenção. Foi realmente um prazer conhecer você e ter você aqui conosco essa noite. Eu gostaria agora de convidar a assistente social, que é responsável técnica por todos os projetos assistenciais da ProAut, a Associação de Proteção dos Autistas, Márcia Fidelis, que tem formação profissional em Serviço Social e Direito pelo IPG, especialização em saúde coletiva e capacitação permanente na área de infância e da adolescência. A Márcia trabalhou como assistente social na PAI, Ponta Grossa, durante 20 anos, outros 10 anos na ProAut e durante 12 anos na área do Diretório Especial Civil e Criminal. Boa noite, Márcia, seja muito bem-vinda. Boa noite. Boa noite a todos, agradeço o convite. Acho que é muito importante o interesse de vocês pela área do autismo e principalmente pela questão da assistência, né? Aí nós vamos ter provavelmente muitas estudantes de serviço social, pessoas interessadas, a comunidade de pais também, que querem sempre estar se atualizando com as informações sobre o atendimento especializado que o autista necessita. Então, eu agradeço e também estou à vontade aí para responder as questões que forem levantadas. Eu gostaria, sim, de rapidamente falar sobre o atendimento da ProAut, para vocês terem a noção, identificar os serviços que a ProAut desenvolve. Então, a ProAut tem convênios específicos. Hoje em dia, a gente tem termos de colaboração, que é uma forma diferente de contrato, contratualização de serviços, né? Então, nós temos a escola da ProAut, que é uma escola de educação básica na modalidade especial. O convênio é com a Secretaria de Estado da Educação. Temos 60 alunos e uma lista de espera, mais de 20 crianças nessa lista. Nós temos a clínica da ProAut, que é um convênio com o SUS. É um convênio que já existe há mais de 10 anos também, para atendimentos terapêuticos. E então o convênio é a nível federal, tem o acompanhamento da Regional de Saúde de Ponta Grossa. E temos, então, o Centro Dia, que é um serviço socioassistencial, com um termo de colaboração assinado com a FASPG, que é a Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa. E esse serviço é um serviço tipificado. Nós somos um serviço de proteção social especial de média complexidade para pessoas com deficiência e suas famílias. Esse serviço tipificado, né, ele tem essas características como pessoa com deficiência, porque para garantia de direitos, os autistas, eles são comparados à pessoa com deficiência. Então, nós estamos dentro da tipificação e participamos de um chamamento público para sermos enquadrados, classificados para desenvolver esse serviço. Então, o Centro Dia, ele
foi contratuado porque ele realmente entrou dentro das normas técnicas exigidas pelo município. Então, nós temos um atendimento a 80 crianças, adolescentes, jovens e adultos, na faixa etária de 6 a 35 anos. Como ali a Paula explicou, nós temos o atendimento para meninos e meninas, né? Mas 95% são meninos, então, do sexo masculino. Então, realmente, isso tanto na escola como na clínica também, da mesma maneira, a porcentagem maior é do sexo masculino. Lá, nesse serviço desenvolvido pelo serviço social, um serviço socioassistencial, né, porque a nossa equipe do Centro-Dia, ela tem 13 profissionais. Então, é uma coordenadora, eu era coordenadora, mas eu passei a função para colega, que está atuando esse ano como coordenadora. Eu sou a responsável técnica e assistente social, no caso, né, do Centro-Dia. Daí nós temos psicóloga, temos terapeuta ocupacional, temos cuidadores, motorista, auxiliar administrativo, temos as instrutoras de música, de artes, integração sensorial, e são 13 profissionais que atuam em oficinas e atendimentos específicos. Nós não realizamos atendimento terapêutico e nem educacional, porque cada departamento desenvolve dentro das suas normas e dentro de cada política, né? Que a política de saúde, de assistência e de educação. Por isso, o nosso trabalho, ele é muito mais voltado à família. Nós temos que dar esse suporte que a família precisa, porque a maioria dos cuidadores, a gente chama, né, os pais, são os cuidadores principais, não apenas os pais, mas nós temos cuidadores que são avós, nós temos, geralmente a mãe é a cuidadora principal, mas a gente tem, então, irmãos que também cuidam, e esses cuidadores, eles têm uma elevada sobrecarga pelos cuidados permanentes e contínuos, né, continuados que o autista necessita. Então, é muito importante a atuação que a gente faz com a família, porque nós somos o apoio. Há muitas áreas ali de dificuldades. Por exemplo, a gente tem que estar subsidiando o tempo todo a família em relação ao acesso aos serviços, aos benefícios, o acesso a uma documentação também, acesso a uma diversidade de fatores para facilitar a organização familiar, ali o fortalecimento de vínculos. Então, o que aconteceu no nosso contexto do termo de colaboração atual é que nós assinamos um termo de colaboração para 2020 e 2021. Não se imaginava que chegaria uma pandemia no mês de março. O que aconteceu? Nós temos um plano de trabalho organizado, nós temos uma programação de trabalho, tanto para a família, quanto para os... Aqui eu estou lendo a mensagem aqui na frente. Tanto para os usuários da assistência, nas oficinas, nos atendimentos, todo o trabalho que é feito dentro dos grupos, assim como nós também temos o trabalho com as famílias. O que aconteceu com a pandemia foi a restrição de circulação, isolamento social. Nós trabalhávamos para prevenir o isolamento social. Então, agora imagine, né? Todo o trabalho, ele se inverteu, né? Nós temos que trabalhar com o isolamento social. Então, esse nosso plano de ação, ele teve uma metodologia diferenciada. Aquilo que a gente programou para trabalhar, nós tivemos que alterar. Tanto que foi assinado um aditivo para alterações na forma de trabalho. Nós não podemos ter mais o trabalho de grupos, porque não há mais como fazer o atendimento coletivo. O que aconteceu foi que nós temos que trabalhar agora
todas as questões através dos meios eletrônicos, através de telefone, WhatsApp, WhatsApp, e Facebook, e videochamada. Então, alterou totalmente a rotina que havia, alterou a vida familiar, alterou a nossa questão de operacionalização técnica do serviço, de uma equipe inteira, e não apenas da nossa equipe, da equipe da escola, da equipe da clínica, mudou tudo. Nós tivemos redução de carga horária, também, tivemos redução salarial, consequentemente, e tivemos, no caso do centro-dia, 4 profissionais que tiveram suspensão de contrato de trabalho devido às características de idade e tal. Então, veja como todos foram afetados. Nós passamos a fazer algumas atividades, algumas coisas não programadas. Nós não temos um suporte, digamos, para auxiliar materialmente as famílias com cestas básicas e tal. Mas nós fomos atrás, então, de alguns caminhos para ajudar, porque aconteceu, assim, de acentuar algumas questões de necessidades básicas da família, desemprego, tantas outras dificuldades. Então, nós mudamos, né? Nós melhoramos, talvez, o relacionamento com alguns setores para conseguir as cestas básicas, e também a nossa articulação com o CRAS e com o CREAS aumentou, né, substancialmente, porque é necessário agora esse suporte. Mas também o município teve a restrição de atendimento presencial. Então, o que aconteceu, né? Modificou toda essa estrutura de atendimento. Então, o que eu programei, assim, para passar para vocês, né? O que fazemos agora, nesse momento. Só que eu acho que é importante saber o que eles faziam, né, antes. Nós tínhamos as oficinas de música, terapia ocupacional, artes e integração sensorial. Atividades em grupo, em torno de 6, 7 por grupo, conforme a idade e conforme as características comportamentais e tudo mais. Sempre em contraturno escola, em contraturno de outros atendimentos. Então, a gente desenvolvia esse trabalho e com uma receptividade maravilhosa, tanto por parte dos usuários da assistência, quanto das famílias. Porque eram momentos em que a família ficava tranquila, sabendo que, né, seu filho está sendo atendido, e eles ali, que a gente chama os usuários da assistência, para diferenciar de aluno e paciente, eles chegam assim, chegavam, né, porque agora não estão chegando, mas chegavam assim muito alegres, eles já sabem os amigos que estão esperando, eles já sabem mais ou menos as atividades que eles iriam ter no dia, porque cada oficina funcionava em torno de 1h15 cada uma, então eles passavam de uma oficina para outra, e eles, então, tinham já esse esquema todo formado, e gostavam muito das atividades, porque as atividades, ela tem uma flexibilidade muito grande, conforme os materiais escolhidos por eles, conforme também o que se oferece, o que a gente programa. Então, eu acho assim que é muito importante vocês visualizarem um pouco isso, como era. Eu vou pedir para as meninas colocarem algumas fotos, e eu vou falando. Aqui eu coloquei isso, eu achei espetacular a fala da Paula, foi uma explanação ótima, que ela mostrou realmente todo o quadro do autismo, né? Então, eu gosto muito dessa figura, né? Porque o autista, ele sabe mais do que diz, ele pensa mais do que fala e entende mais do que a gente imagina. Pode passar o seguinte. Aqui fala sobre os direitos das pessoas com autismo. A Paula falou na questão do diagnóstico. Então, sem um diagnóstico médico e também o diagnóstico psicológico, porque o diagnóstico médico vai trazer o CID do autismo, que é o que vai dar o acesso aos direitos. Então, aí nós temos o benefício de prestação continuada, que a maioria das pessoas já conhece, né, através da LOAS. Nós temos o passe livre municipal, intermunicipal e interestadual. Nós temos também isenção de impostos para aquisição de veículos, o IPI e o IPVA. Nós temos também
na área da saúde, algumas garantias, temos o atendimento prioritário, agora, inclusive, o RG passou a ser feito já com o símbolo do autismo, justamente para garantir esse atendimento prioritário, agora em 2020, né? Então, nós temos também ali a meia entrada nos eventos e a carteirinha, como eu falei, que está ali na lista, né? E tantas outras coisas. Só que é preciso esse diagnóstico em mãos, com uma documentação também, para acessar todos esses direitos. Então, muito importante essa questão do diagnóstico. Pode passar, por favor? Aqui as comorbidades frequentes no autismo. É importante também vocês perceberem que os autistas, além dessa complexidade que a Paula apresentou em relação a questões comportamentais e sensoriais, 70% tem problemas motores, 80% apresenta distúrbio do sono, 45% apresenta a deficiência intelectual, 30% podem, né, vir a apresentar epilepsia, não que tudo isso aconteça sempre, mas é um estudo que levou a esses dados. 44% tem distúrbios do desenvolvimento, a questão da hiperatividade, e 10% tem distúrbios gastrointestinais. E aí não entrou um dado que é bastante importante, que são os problemas psiquiátricos associados ou múltiplas deficiências, que no centro-dia nós temos. Nós temos usuários que têm, nós temos 4 ou 5 que são cegos, então tem alguns que têm realmente a deficiência intelectual, a deficiência auditiva, então são comorbidades, são outros aspectos aí que trazem uma dificuldade maior ainda na questão de desenvolvimento, na questão de interação social, e que afetam as outras áreas, né? Trazendo preconceito, trazendo sobrecarga aos cuidadores, e é tudo isso que o serviço social precisa muito trabalhar. Pode passar o próximo. Aqui são atividades antes da pandemia. Ali eles estão sentados em cadeirinhas separadas, mas depois a gente junta, eles fazem jogos, eles interagem bastante. Nós temos grupos de adolescentes, temos jovens. Na música também, a gente tem ali a questão de atividades com a música, não para aprender a música, mas se bem que muitos ali sabem tocar instrumentos e conseguem participar, inclusive tem uma bandinha que a instrutora formou, e eles gostam muito de música. Claro que aqueles que têm a dificuldade, como a Paula explicou, a dificuldade, a hipersensibilidade, eles realmente vão ter essas dificuldades para aceitar. Mas a maioria dos nossos usuários gosta muito da atividade na oficina de música. Pode seguir. Ali foi uma festinha feita para eles, né, uma festa fantasia, eles gostaram muito. Isso foi em setembro, na primavera do ano passado, e essa primavera não pudemos fazer nada, né? Ali tem o parquinho também, que eles gostam muito, e vocês podem ver que tem tamanhos diferentes, que essa turminha aí é um pouco diversificada. Pode passar. Aqui nós temos atividade, né? Ali tem uma foto eu com o Lucas, que também já é atendido já há muitos anos, lá na ProAut. Antes ele ia na parte da escola, ele tem os pais falecidos e é um tio que cuida dele. Aqui nós temos o departamento da pessoa com deficiência, nós fizemos uma exposição dos trabalhos que eles fizeram, das pinturas que eles fizeram com a terapeuta ocupacional. A gente fez a exposição no corredor do departamento, ali no ginásio Jamal. Também bem interessante, as pessoas não imaginavam, né, quantas coisas eles criam de materiais, junto com tanto a terapeuta ocupacional Priscila, quanto com os outros instrutores também, que realizam muitos trabalhinhos, e eles gostam muito de fazer as atividades, né? Pode passar. Ali ainda uma foto da festinha, uma atividade que a gente faz, as oficinas de circo, também fazia, né, as oficinas do ano passado, com o Palhaço Picolé, e atividades externas também, que ele realiza bastante com eles, lá na parte do ginásio, do gramado,
eles gostam muito de cantar, inclusive agora está tendo as oficinas online, e eles estão conseguindo participar, assim, aprendendo algumas coisas através dos vídeos e das videochamadas, que estão sendo feitas com o Palhaço Picolé, que atende através do Departamento do Deficiente, e também realiza algumas atividades por conta própria com pessoas com deficiência no município. Pode passar, por favor. Ali, uma parte da festinha que foi feita, foi chamar, os pais também vieram participar e fazer um lanche junto com eles, que é um trabalho que fortalece bastante, tanto com a nossa equipe, quanto com eles, né, a troca ali entre os pais, entre todos os usuários da assistência. Esse momento ali que está, nós fizemos um evento na semana passada, na Semana Azul do ano passado, Semana Azul do ano passado, que foi do dia 2 de abril, alguns eventos ali com os animais da Polícia Militar, os cães e os cavalos. Eles também amam fazer esse contato. Pode passar. Também no dia 2 de abril do ano passado, foi feita a tradicional caminhada, que é uma mobilização que é feita com a comunidade, em relação ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Os pais gostam muito desse evento, foi um dia que estava com um clima bom, então eles soltam os balões também, lá na área do Departamento do Deficiente do Ginásio Jamal, geralmente termina ali a caminhada, então é um evento que esse ano, infelizmente, não foi possível fazer. Que esses são alguns dos exemplos que eu trouxe para vocês em relação às atividades que a gente desenvolve, envolvendo a coletividade de pais com os profissionais, junto com os seus filhos, coisas que agora, nesse momento, nós não conseguimos realizar. Pode seguir, por favor. Então, ainda mais um evento que teve uma apresentação também de um projeto novo do Palhaço Picolé pela Lei Rouanet, em fevereiro deste ano, antes do início da pandemia. E aqui também no refeitório, ali, eles ficam juntos, eles conversam, né? Eles têm ali, a gente tem esse grupo que está de adolescentes e jovens fazendo o lanche. Pode mudar, por favor. A reunião com os pais no nosso gramado, lá na área externa também. Essa foi a última reunião que a gente fez esse ano, de forma geral, sem máscara, né? Então, atividades onde a gente estava organizando o início das atividades do ano, com algumas das mães ali, organizadas pelas turminhas, pelos grupos. Pode mudar. Esse outro grupo também de reuniões do início do ano, para apresentação da equipe, que a gente teve alguns profissionais novos contratados, então a gente estava ali falando a respeito do projeto para esse ano, em fevereiro. Pode seguir. Agora chegou a questão da pandemia. O que aconteceu? Tivemos que mudar. Então, a nossa equipe resolveu fazer materiais, alguns, inclusive, eu trouxe aqui, mas eu não vou conseguir mostrar para vocês. São materiais confeccionados pela nossa equipe. Pela equipe, no caso, dos instrutores ali, mas todo mundo acabou se envolvendo para produzir esses materiais, até os cuidadores, os nossos cuidadores, antes da suspensão do contrato de trabalho, e mais a psicóloga, as instrutoras, a TO, todo mundo se envolveu em produzir os materiais para entregar para eles como uma forma nossa de referência do nosso trabalho e muitas coisas que as mães poderiam copiar e fazer em casa com eles também. Então, são materiais lúdicos, ocupacionais, estruturados, e a terapeuta ocupacional também, kits de higiene, coisas que eles precisam dar continuidade ao trabalho, principalmente nas questões do desenvolvimento de habilidades. As habilidades sociais, nesse momento, não estão sendo trabalhadas, mas eles precisam trabalhar outras atividades, brincar em casa com a mãe, brincar com os irmãos, fazer uma atividade que eles estavam acostumados, até mesmo para lembrar, para trazer um conforto para eles nesse momento do isolamento.
Então, essa foi uma das maneiras que a equipe encontrou de entregar para eles alguma coisa nossa. As mães iam lá buscar, quando elas iam buscar alguma doação, alguma cesta básica, alguma coisa assim, e a gente já entregava o material. Elas também iam buscar a receita médica, porque as consultas foram feitas todas por videochamada, estão sendo feitas por videochamada esse ano. Então, quando elas vão buscar a receita, a gente aproveita e entregar alguns materiais que a mãe já leva para o filho. Pode passar, por favor. Aí, a amostra de alguns dos materiais, né, que elas fazem, jogos simples também, que podem ser feitos por eles, a mãe ajudar em casa também, até o jogo da velha, pareamento, o jogo da memória, e daí tem aqueles outros um pouquinho mais estruturados, né, para aqueles que já sabem ler e escrever, e alguns, assim, que também tranquilizam sensorialmente as crianças. Tudo isso a gente acabou confeccionando, continuamos confeccionando, principalmente com materiais recicláveis. Pode passar. Mais algumas fotos. Aí a gente também, agora no período da pandemia, entregando os materiais com a equipe. Nós temos também um trabalho de acompanhamento com algumas mães, que estava sendo feito de forma presencial, mas nós tivemos uma limitação, uma restrição maior a esses atendimentos presenciais agora, devido aos decretos que nós temos que cumprir. Então, essa é uma mãe que estava participando em alguns atendimentos presenciais, mas infelizmente nesse momento ela não está sendo atendida mais na frequência com que ela precisava. Isso é um dos exemplos, né? Porque todas as mães precisam ser ouvidas, os cuidadores precisam ser ouvidos, e a gente precisa esse contato com elas. Essa é uma mãe que ela estava apresentando depressão. Ela foi para tratamento por um encaminhamento nosso. Só que o que ajudou foi um trabalho de alfabetização que uma das instrutoras decidiu fazer voluntariamente com ela, porque ela não sabe ler e escrever. Isso simplesmente mudou a vida dela, porque agora ela não está usando mais o remédio, porque ela diz que não precisa mais do remédio, porque ela está conseguindo ler coisas que antes ela não fazia. Então, ela está conseguindo isso por esse trabalho voluntário de uma das nossas instrutoras, que é psicopedagoga, decidiu fazer isso, digamos assim, de uma forma alternativa, para ajudar esse caso específico. Tantos outros casos específicos, a gente tem que ter abordagens de intervenções diferentes, né? Nós temos que criar intervenções diferentes, que o momento exige isso. Pode seguir. Tivemos também aqui a TO nossa, entregando também os kits, explicando para a mãe como usar o kit, como fazer a continuidade daquele trabalho que ela estava fazendo com o filho, e utilizando comunicação alternativa, ali até eu deixei aqui separado. Então, a gente entrega o kit e também as orientações que a mãe pode colar na parede, né? E seguir, então, essas orientações para a família desenvolver em casa. O kitzinho é um agrado só que a gente faz para a família e ali para o usuário também, para ele lembrar das atividades com o que a gente dá para ele, o kit de higiene completo. Nós tivemos uma participação também na entrega do cartão Comida Boa Paraná, que foi assim um trabalho que a gente contribuiu com o município. Então, tivemos o treinamento da equipe e depois a execução desse trabalho aí, conseguimos entregar próximo de 400 cartões à comunidade, no trabalho que a equipe se envolveu também para contribuir com a Secretaria de Assistência Social do município. O seguinte, por favor. E aqui uma mensagenzinha, né? Que todo mundo precisa realmente desenvolver, ter a empatia para sentir essa dificuldade que a família passa, que o autista passa, como a Paula explicou. Eles têm muito a oferecer, eles têm um papel importante na sociedade. A família tem um papel muito importante, um papel que nós precisamos fortalecer, esse papel protetivo da família.
em relação ao autista. Nós precisamos fortalecer vínculos, porque esses vínculos podem ser abalados com o aparecimento de outras dificuldades, e não só relacionadas ao autismo, mas dificuldades sociais mesmo, dificuldades de relacionamento entre os pais. Nós temos muitas famílias monoparentais, mães que assumiram o papel totalmente sozinhas, que deixaram de ter tanto o apoio financeiro quanto o apoio emocional que elas precisam. E então, são muitas as dificuldades. Se eu for falar aqui para vocês eu tenho uma lista enorme aqui, que eu até deixei aqui do meu lado, mas eu acho assim, a gente tem que considerar num dia muito, tudo isso daqui é muita coisa só para esse momento. Então, o que eu queria dizer para vocês, assim, que o que acontece agora com a pandemia, nós temos que considerar todas as normativas, todas as normas sanitárias, os decretos, portarias que vêm, respeitando. Porém, nós temos que continuar atendendo, nós não podemos parar. E uma situação que eu acredito que vocês estão a par e percebendo na vida de cada um, né? Cada um está sentindo, é a questão da saúde mental. Então, a saúde mental dos cuidadores, ela foi profundamente afetada. E isso vai estar repercutindo e vai repercutir no período pós-pandemia também. Então, a nossa equipe agora vai fazer um reordenamento. A partir da semana que vem, nós já vamos pensar em novas alternativas de trabalho, porque nós entregamos materiais, à medida que chegam as cestas, a gente entrega, a gente encaminha para o CRAS, nós estamos fazendo encaminhamento para o CRES, para o Ministério Público, nós estamos, alguns casos, né, de violação de direitos, inclusive, e de outros problemas, né, que acontecem na realidade das crianças e adolescentes, que é um problema comum a todos, seja ou não autista. Então, nós estamos fazendo tudo o que é possível, só que alguns casos, ou boa parte dos casos, realmente vai exigir uma atenção diferenciada. Nós estamos vendo problemas psiquiátricos sendo agravados nos familiares. Então, nós vamos precisar ter um olhar diferente, fazer uma programação adequada para esse período em que ainda estamos com o decreto de pandemia, mas na pós-pandemia vamos precisar reorganizar atividades, reorganizar essas ações para atender, para acolher, para, sabe, trazer alguma coisa que possa contribuir nesse papel protetivo da família, nesse vínculo, né, nessas situações, nesse atendimento que eles precisam. Então, como eu falei para vocês, a metodologia realmente vai ser modificada, mas o que a gente precisa sempre focar é a qualidade de vida dos autistas. Nós temos que estar sempre olhando tudo aquilo que foi planejado dessa forma, que é uma qualidade de vida tanto para os usuários quanto para as famílias. É por isso que a gente precisa dar todo esse apoio. E vamos precisar também nos capacitar para algumas situações. Que isso é uma necessidade que até foi apresentada para a gestão do SUAS no município. Nós nos sentimos também com necessidade de capacitações específicas. Só na área da questão sanitária, todos nós vamos ter que buscar algumas orientações, vamos ter que ver novas formas para lidar com os autistas. Na questão da máscara, na questão da higiene, o convívio no grupo, a circulação, eles vão voltar a circular. Então, e diante das comorbidades que eles têm esse risco também maior quando retornar ao atendimento coletivo. Então, eu acredito assim, que eu possa ter contribuído pelo menos um pouco para vocês terem essa noção das dificuldades, né, do serviço desenvolvido pela assistência no centro-dia,
mas que vocês estão a par de tudo isso. E eu fico à disposição se vocês quiserem outros esclarecimentos, outras informações. Eu não sei se está ainda dentro do meu tempo, se eu posso falar um pouquinho mais, ou se vocês querem iniciar com as perguntas para não extrapolar. O que vocês acham? A Gabriele está administrando. Agora que eu desmutei meu áudio, mas acho que dá para falar mais uns 5 minutinhos, aí a gente parte para as perguntas. Isso. Então, tá bom. Uhum. Então, aqui, como eu tinha falado, existe a questão da autonomia. Então, os nossos usuários, eles já estavam tendo vários treinamentos, várias ações específicas para o desenvolvimento dessas autonomias, justamente pensando na sobrecarga dos cuidadores. Então, esse trabalho, nós vamos ter que também retomar de uma forma mais intensa depois, com as oficinas. Então, são todas essas questões que a gente vai precisar focar. Nós já estamos identificando, né, as novas tecnologias para ajudar, porque a gente sabe que também não é tão simples, é algo que cansa. E tem pessoas que não querem, não gostam, tem autistas que gostam, mas tem autistas que não gostam. Nós vamos ter que ter esse olhar. E nós vamos ter que ver também um apoio diferenciado aos cuidadores, porque as que estão apresentando, né, essas dificuldades a nível até mesmo psiquiátrico, psicológico e psiquiátrico. Então, o atendimento da nossa psicóloga, ela tem uma carga horária de 30 horas, mas ela vai ter que realmente se preparar, fazer uns acompanhamentos, e como o serviço social se utiliza muito da escuta, a escuta qualitativa, a escuta interventiva. Então, nós precisamos realizar a escuta, e essa escuta pelos meios eletrônicos não tem a mesma eficácia, né, do que você estar ali junto, muitas vezes vendo, né, de uma forma mais próxima, recebendo ali todas as expressões da pessoa, ouvindo tudo. Tem pessoas que não gostam de contar algumas particularidades, de falar sobre algumas particularidades através do telefone. Então, ainda está restrito esse atendimento, tanto psicológico como da parte da assistente social, né? Então, são novas questões aí que a gente vai ter que rever como fazer. A gente queria realmente marcar atendimentos, agendar atendimentos presenciais, mas através do aditivo não há essa possibilidade no momento, porque é uma proteção que a gente precisa dar, tanto para eles como para a equipe também, né? Então, de uma certa forma, tudo isso tem que ser muito bem organizado. Então, considerando todos esses decretos, eu até gostaria de enumerar todos, né? Porque são muitos e são orientações bem específicas desses decretos, que é muito importante o conhecimento, principalmente pelos estudantes, né? Para saber qual é a base, como que a gente fez, né? O nosso plano de ação com base nesses decretos, porque eles são a base para o aditivo. A gente tinha programado atividades no lar, fazendo, assim, visitas domiciliares com distanciamento social, com uso de equipamentos, mas, infelizmente, não pudemos desenvolver o que estava programado. Esse acompanhamento familiar que a gente está fazendo, ele permanece, porque nós trabalhamos com uma escala, então, todos os dias nós temos 4 membros da equipe que ficam disponíveis para atender o WhatsApp, o telefone fixo e conversar com as pessoas. Então, de segunda a sexta-feira, o atendimento continua, num horário que a gente determinou, então, a gente está continuando, né? E a gente também pretende se envolver em ações que o município ofertar para nós, porque toda nossa carga horária está sendo bem utilizada, tanto para o atendimento na ProAut, quanto para o que for necessário, como teve o evento, o programa Comida Boa Paraná, em que a gente participou. Então, acredito assim, que dentro do que eu me propus a falar, né, para não estender para outros assuntos, eu fico, então, à vontade para que vocês
coloquem algum questionamento, alguma pergunta, queiram mais alguma informação. Eu acredito que ficou muito completo, ficou muito bom. Eu fiquei muito feliz de ter conseguido trazer você para falar com a gente. A gente agradece muito a tua fala. Eu acredito que conhecer um pouco o trabalho da ProOut, assim, não tem preço. A gente não está podendo fazer visita, mas a gente saber mesmo de longe é muito, muito, muito bom. Conhecer um pouco os direitos fundamentais, muita coisa que a gente não sabia e que quem está assistindo a gente pode estar sendo uma informação muito útil. A gente espera que vocês também tenham gostado de participar numa discussão tão rica. E a gente vai abrir agora para as nossas perguntas, então, feitas por quem está nos assistindo hoje. E eu gostaria de lembrar, né, que a Paula, no caso, não vai estar respondendo as perguntas, porque ela não está podendo participar no momento, ela teve um compromisso, precisou sair. Então, as perguntas que eu vou falar, se a Márcia conseguir responder, ela responde, eu acredito que vai. E as perguntas que forem direcionadas para a Paula, a gente vai mandar para ela e marcar pelo nosso Instagram uma live. A gente vai avisar no nosso Instagram quando for acontecer essa live, então vai ficar ativo, podem ficar atentos tranquilamente. E então vamos começar nossas perguntas. A primeira pergunta é da Jéssica Naline. Muitas pessoas dizem um pouco ter autismo, por exemplo, barulho muito alto, etc. Realmente traços assim seriam possíveis mesmo não tendo o comportamento de uma pessoa autista? Ou isso é uma forma das pessoas banalizarem o autismo como se fosse uma característica, como ocorre com o transtorno bipolar? É mais a Paula que responderia, mas eu acho assim, existem muitas informações desencontradas em relação ao autismo, e também existem muitos distúrbios de desenvolvimento e de comportamento que são confundidos com o autismo. Por isso, o diagnóstico, ele precisa ter, assim, um encontro, tanto do diagnóstico médico com o psicológico, porque no psicológico vai ter um detalhamento dessas dificuldades, vai ter uma visão melhor das necessidades de cada autista. Porque, como a Paula falou, varia muito a forma como o cérebro do autista reage. Alguns reagem de uma forma, talvez até que não pareça que existe o autismo. Nós mesmos temos muitos usuários que se comunicam, que conseguem falar, mas eles não conseguem se relacionar. E assim como eles também têm opinião própria, têm personalidades e preferências próprias que muitas vezes são desconsideradas. Você acaba generalizando o autista como sendo dentro daquelas características, e eles têm as suas individualidades que têm que ser respeitadas. Por isso que a gente tem, assim, dentro do nosso planejamento, atividades muito diversificadas e um plano individual. Nós temos, isso eu não falei, mas é muito importante vocês saberem. Existe um plano, um PIA que a gente chama, um plano individual de atendimento que obedece às peculiaridades da família e do autista. Então, você não vai desenvolver tudo para todos, tudo igual, tudo. Não, tem que ser personalizado em muitos momentos. Tem que ser diferenciado em muitos momentos. Não sei se eu estou respondendo o que você está entendendo, mas é o que você queria saber. Mas eu estou estendendo um pouquinho, né, para mostrar realmente essa questão aí de diagnóstico. E a questão do preconceito é algo assim que eles sofrem muito, diariamente eles sofrem. As mães trazem para nós as mais diferentes experiências, sabe? Em relação a preconceito, em relação à desinformação, né, por parte da comunidade. A Lilia Campos fez 2 perguntas. Ela perguntou primeiramente: meu filho já tem 13 anos e não quer adquirir independência de banhar sozinho de jeito nenhum. O que deveria fazer? E a segunda, aí precisa.
Podem responder a Pode primeira, falar. depois eu leio a segunda. Essa questão da Fala. autonomia, né, ela é algo assim que precisa realmente uma organização. E a família muitas vezes segue aquilo que o senso comum aponta. Mas é preciso orientações específicas, né? Vai ter que ter algumas abordagens que a terapeuta ocupacional vai contribuir bastante nesses momentos aí, nessas dificuldades, porque existem métodos que facilitam muito a vida das mães, a vida das pessoas que cuidam dos autistas. Então, muitas vezes, algo assim que para você está tão difícil, né? Que parece, puxa, uma coisa tão que deveria funcionar, né? Tão rapidamente, tão facilmente, e eu não consigo. Isso, claro, precisa ter uma orientação técnica. É um caso em que você tem que contar especificamente como a situação se dá e também ter essa orientação, colocar em prática essas orientações. Então, é um caso assim em que você precisa realmente de um profissional, né? Não é algo que eu possa, digamos assim, sugerir, falar algumas. Precisa saber todo o contexto, o que envolve ali, onde está essa dificuldade, né? E como trabalhar isso. E essa questão da autonomia é algo que a gente faz muito, se utiliza muito da orientação da terapeuta ocupacional no dia a dia. Isso, a gente tem até uma planilha lá que segue várias orientações técnicas mesmo. Ela segue, né? Até tem no nosso plano de trabalho novo ali, uma questão para continuidade no lar agora que está com esse isolamento. Então, seria interessante você buscar realmente a orientação de um profissional. Ela também perguntou quantos anos você acha que devemos medicar nossos filhos com risperidona? Meu filho já toma 5 anos e sei que 3 paliativo, mas ajuda muito. Teria problemas no futuro para ele? O acompanhamento médico é fundamental. Para alguns, o tempo de uso da medicação acaba se estendendo. Então, o que é preciso fazer? Esse acompanhamento, porque a ProAlt, ela faz acompanhamento médico, é periódico. Isso não é assim, quando eu resolver levar meu filho para rever a medicação, eu vou levar. Não. Você tem que ter a cada 3 meses, né? Agora a gente programou a cada 3 meses uma revisão. Tem que fazer exames de acompanhamento, exame de sangue, vários tipos de exame que a neuropediatra ou no caso, o neurologista vai pedir. Então, precisa ter esse acompanhamento, saber como que está assim, a dinâmica aí do uso do medicamento. Afetou o sono, afetou a alimentação, afetou o peso, afetou o comportamento. Então, é uma análise que se faz individualmente. Não existe um tempo que você vai dizer, 5 anos já tenho que parar. Ou usei 1 ano, usei 10 anos. Estou usando a mesma medicação faz 10 anos. Então, acontecem, assim, casos em que a pessoa permaneceu dando a medicação durante um tempo, porque ela só vai buscar receita. Muitas vezes até na unidade de saúde, sem um especialista. Mas tem que ser com um especialista e tem que ser acompanhamento médico. Tratamento mesmo, sabe? Não é algo assim que você vai apenas repetindo e vai dando. Não, aí você vai ter que analisar realmente com o médico que acompanha o teu filho. Não dá para dizer se é pouco, se o tempo já passou. É uma análise, é uma avaliação que precisa ser feita continuamente, sabe? Agora a pergunta do Léo Gama. Como se dá o diagnóstico em crianças surdas? Existem alguns protocolos de exames, de avaliações médicas, para se chegar ao diagnóstico das deficiências, né? No caso, você está perguntando auditiva. Eu percebo, assim, que por parte da nossa médica neuropediatra, lá no início da avaliação diagnóstica, ela pede uma variedade de exames. Nesses exames, consta, inclusive, pedidos relacionados à avaliação
auditiva, dependendo da resposta que a criança dá na questão da linguagem. Por exemplo, boa parte ela pede o BERA, mas tem alguns que precisam de um exame um pouquinho mais detalhado, um exame tecnológico, um exame mais apurado, né, com o uso de outras tecnologias para realmente ter esse diagnóstico. Mas os médicos consideram muito importante a avaliação auditiva, porque muitas vezes descarta a questão do autismo e o problema é outro, não é o autismo, pode ser a deficiência auditiva. Então, precisa realmente ver com o profissional, né, esse histórico da criança e ali todos os exames que já foram feitos, muitas vezes reavaliar a situação. Fazer uma nova avaliação de tempo em tempo, conforme os protocolos médicos que existem. A Stephanie Ibanez perguntou, no caso de um bebê, quais são as principais evidências que os pais conseguem identificar que aquele bebê pode ser um autista? Ali, como a Paula falou, existe um rastreamento. Até uma questão da política pública de saúde, fazer esses protocolos de exames para os bebês, por exemplo, quando estão fazendo a puericultura, quando estão naquela fase ali até 1 ano de idade, ou mesmo após 1 ano, em que eles chamam, né, esse rastreamento, ele antecede o diagnóstico. Então, ali o médico, a mãe, né, vai contar tudo aquilo de dificuldade que está percebendo na criança, no desenvolvimento da criança, algum atraso, algumas questões. Então, existem vários métodos, né, e várias formas, vários instrumentos que se utiliza para chegar ao diagnóstico do autismo nos bebês também. Porque o desenvolvimento neurológico, todos nós sabemos que é algo assim contínuo e tem crianças que vão superando algumas dificuldades com estímulos, com intervenções precoces. Então, precisa realmente ter esse rastreamento, até mesmo com o próprio pediatra, para depois, então, se é o caso de uma avaliação com neurologista infantil, o pediatra tem que dizer. E se o pediatra não encaminhar, a família pode pedir, não, eu quero sim, eu quero saber se meu filho tem ou não alguma característica de autismo que precise já tratamento. Então, acredito assim que é importante saber, sabe, continuar essa investigação. Então, de alguma forma, você vai ter que buscar essas informações aí, vai ter que fazer continuar investigando, se você tem dúvidas, né, em relação ao desenvolvimento da criança. E comportamental também, não apenas físico, ou psicológico, ou cognitivo, né? A Vivian Casita Dorego perguntou, tendo mais conhecimento a respeito do autismo, o que podemos fazer para podermos ajudar ainda mais, sabendo que vivemos em um país de muito preconceito? Aí você tocou num ponto muito importante. É a visão micro que a gente tem que ter. Tem a visão micro, a meso e a macro da sociedade sobre o autismo. Cada um de nós tem um papel a desenvolver. Então, são assim, situações em que a gente precisa respeitar muito, em que a gente precisa entender muito, procurar entender. A gente vê, assim, as atitudes das pessoas, né? O que cada um de nós pode influenciar na questão do autismo. O apoio que a gente pode dar a qualquer pessoa, às vezes por menor que seja, basta às vezes um olhar de compreensão que as mães precisam, porque elas são muito incompreendidas muitas vezes, principalmente crianças que têm birra, crianças que não conseguem conviver no ambiente familiar, né, ali com avós, com tios, com primos. Então, são situações sofridas para as famílias. Então, o que a gente desempenha, né? É tendo respeito, é tendo empatia, o mínimo que a gente puder, assim, compartilhar muitas vezes, né? Essas pessoas precisam, né? As famílias dos autistas precisam muito ser ouvidas, ser convidadas. Quantas famílias chegam para nós e se sentem excluídas,
de um convite, muitas vezes para um almoço na casa da família, porque o autista tem um comportamento que não é adequado, que incomoda, sabe? Então, são coisas simples, né? E a formulação das políticas públicas, a efetivação das leis, porque leis a gente tem muitas, né? A gente tem muitos amparos legais e sociais. O que falta realmente é tornar efetivo tudo isso que existe, tornar real para a família, porque às vezes esse processo é muito sofrido e longo, da aquisição, a garantia desses direitos do autista. Então, cada um de nós tem um papel muito importante. Você falou o que realmente cada um de nós tem que fazer. Não eu como assistente social, como pessoa, qualquer um de nós, como pessoa, nós temos realmente um papel aí a desempenhar junto de toda essa problemática, dessa complexidade do autismo. Não sei se respondi da forma como ela imaginava, mas é realmente muito importante, pelo menos ela ser sensível já a essa situação. A Ieni Alves perguntou: o enfermeiro tem participação no atendimento imediato ao autista? Ele faz parte de uma equipe multidisciplinar. Eu acredito que tudo aquilo que ele observa, em tudo aquilo ele vai contribuir no atendimento. O atendimento que o autista precisa, muitas vezes até uma contenção especializada, quer dizer, uma forma de contenção da criança para uma vacina, para um medicamento, para um curativo. Tem que ter um conhecimento mínimo, pelo menos, a respeito dessas questões do autismo dentro de uma equipe. Claro, é fundamental. Todos nós, né, tanto da área da educação, da saúde, como da assistência, por isso que hoje em dia há necessidade de se saber mais a respeito do autismo, porque todos nós vamos ter uma parcela de contribuição aí, como dentro de uma equipe. Aonde você estiver, você vai ter uma equipe. E dentro dessa equipe, vocês vão ter um objetivo comum, algo que vocês vão contribuir nessa equipe, para o atendimento, né? Seja ao paciente, ao aluno ou ao usuário. O Rudismar Carlos de Oliveira perguntou: queria saber mais informações sobre os direitos do autista em relação à redução do imposto de renda, se a Márcia teria mais informações sobre o assunto. Sobre a redução no imposto de renda, no caso, o autista entraria dentro daquela prerrogativa que existe, né, como pessoa com deficiência, dentro de tudo aquilo que a lei ampara, só que aí precisa a documentação, precisa ter os laudos específicos, precisa ter o acesso aos órgãos que vão garantir esse direito, a Receita Federal, formulários que existem especificamente dentro das secretarias estaduais, né? Então, tudo isso, ele pode fazer essa busca, né, dentro de algum setor especializado do próprio município, dentro dos CRAS, dos CREAS. Se tiver, assim, alguma coisa em que a gente possa orientar também, a ProAut atende a comunidade no atendimento telefônico também, a gente pode orientar a forma como fazer isso. Mas através da própria Receita Federal, existem os formulários específicos para esses atendimentos, para esses requerimentos. Então, aí ele vai ter que fazer realmente uma busca. Eu não sei te dizer especificamente de redução do imposto de renda. Claro que ele vai entrar, né, ali naqueles critérios onde a população se encaixa para a redução com os laudos. Nós temos mais duas perguntas. Tem problema em continuar? São mais duas? E aí não tem problema. Então, a Inês Maria Lima perguntou: e o adulto? A família quer saber se tem característica de autismo por ser uma pessoa neutra parada. Não, pode fazer uma avaliação, tanto médica quanto psicológica. Mas a avaliação psicológica eu acho que ajuda muito, porque vai requerer um atendimento especializado também. Nós temos vários casos de jovens e adultos que foram diagnosticados tardiamente, mas que mesmo sendo tardio o diagnóstico, contribui muito, assim, em toda a aquisição que a pessoa, né, quer, tanto para trabalhar,
como para estudar, para casar, para ter outras perspectivas de vida. Inclusive, alguns, assim, que nós atendemos, é bastante interessante, porque após o diagnóstico, eles conseguiram melhorar muito no relacionamento, porque eles se compreenderam, eles não se viram mais como pessoas esquisitas, ou pessoas estranhas, pessoas diferentes. Eles sabem que eles têm uma causa para aquele comportamento, aquela visão de mundo diferente. E também aqueles que têm o laudo do diagnóstico de autismo, eles muitas vezes têm até acesso a uma vaga PCD no mercado de trabalho, coisa que eles nem sabiam que tinham. Então, existem as dificuldades, mas existem as possibilidades. Então, essas possibilidades para o adulto autista existem. Então, esse diagnóstico, ele não é como que a gente pode dizer assim, algo que vai prejudicar mais a pessoa. Não, ele vai favorecer, porque a partir do diagnóstico, ele vai ser mais compreendido e se compreender e vai acessar coisas que ele nunca pensou em acessar, né? Tratamentos, ele pode acessar até o mercado de trabalho, estudar, achar uma área em que ele se encontre, que ele se identifique para se desenvolver como pessoa, como profissional. Então, a gente não vê isso como negativo ou desfavorável, a gente vê o diagnóstico do adulto autista como favorável para ele e para a família. A Angélica Félix perguntou: e as crianças que recebem atendimento na ProAut e estudam meio período, como estão lidando com as aulas remotas? Angélica, obrigada pela pergunta. Conheço a Angélica. Então, agora acho que vai ter que repetir, só porque eu me entusiasmei. Mas, as crianças, né? Pode repetir, Gabriele, por favor? Como as crianças que estudam meio período estão lidando com as aulas remotas? As mães estão informando muitas dificuldades. Claro que tem as famílias que conseguiram se organizar de uma forma em que as crianças estão desenvolvendo as atividades, mas tem que ter ajuda de alguém em casa, mas é uma ajuda com uma presença maior, não é apenas deixar a criança vendo vídeos, mas tem que ter uma resposta ao que está sendo apresentado. Então, nós, por exemplo, que temos alunos lá da ProAut, que estão, né, da mesma forma, recebendo materiais, eles estão recebendo materiais de forma física e de forma virtual. O que acontece? Algumas famílias estão dando retorno, algumas simplesmente não estão participando. Então, isso acaba sendo uma opção familiar, mas acaba sendo um empecilho muito grande para o desenvolvimento das atividades, se a família não tiver um comprometimento com a atividade ou estiver buscando alternativas junto com a área pedagógica para a realização das atividades. Porque precisa ter esse desenvolvimento de algumas atividades, assim, e muitas vezes a mãe não sabe se utilizar o método que era usado pela professora e também pela professora de apoio, que são pessoas que têm que ter um conhecimento melhor sobre a maneira de adaptar os conteúdos, né? De aplicar os conteúdos. Realmente não está sendo fácil. Não. Nós estamos com algumas informações, assim, bastante preocupantes nessa área, sabe? Não posso dizer para você que não, mas estão realmente preocupantes, porque alguns conseguem desenvolver, mas além de ser cansativo, tem crianças que são extremamente resistentes a desenvolver essas atividades de forma virtual. Então, não vai ter, assim, um rendimento satisfatório. Infelizmente, o rendimento vai ser reduzido. Nós recebemos uma última pergunta, mas ela é relacionada à área de graduação. A Viviana Dorego perguntou: mesmo estando no início de uma graduação nesta área de serviço social, que atitude nós podemos tomar como principiantes, não só no autismo, mas como em qualquer deficiência? Eu acho que a busca do conhecimento e saber realmente de tudo que existe na nossa rede. O conhecimento da rede é muito importante. Que eu digo, é uma rede, porque nós trabalhamos em rede, e o autismo, as deficiências, necessitam de um conhecimento muito amplo sobre a rede,
e sobre o sistema de garantia de direitos. Não é porque eu sou formada em direito que eu estou falando isso. É porque, como assistente social, você tem que encontrar os caminhos, você depende muito dessa articulação com uma rede complexa, que envolve Ministério Público, que envolve Conselho Tutelar, área da educação, as secretarias, os conselhos municipais, sabe? Então, vocês precisam se preparar, porque vocês vão se deparar com pessoas com deficiência, com idosos, com as famílias das pessoas com deficiência, com os autistas, vocês vão se deparar, aonde vocês estiverem trabalhando. E nisso tudo, vocês vão ter que ter esse conhecimento, não digo jurídico, assim, uma coisa, mas vocês vão ter que ter um conhecimento e um relacionamento articulado para que vocês consigam, então, encaminhar essas pessoas. Elas têm que ter o seu direito garantido, efetivado, e ter o atendimento que necessitam. A família também precisa ser responsabilizada, porque nós temos muitos casos de negligência familiar, muitos casos de abandono, muitos casos, assim, em que não é usado o BPC para atender realmente a necessidade da pessoa com deficiência. Então, vocês procurem realmente, assim, se organizar, sabe, de uma forma que vocês conheçam, então, todo o sistema e que vocês também procurem saber ter esses conceitos específicos das deficiências e das necessidades, das peculiaridades de cada deficiência, da rede de atendimento a cada deficiência. Então, tudo isso vai contribuir muito para o trabalho, para o desenvolvimento profissional de vocês. Isso é muito importante ter. Isso vocês vão fazendo assim, passo a passo. Não é uma coisa que vai vir tudo de uma vez só, mas vocês vão procurando ter, assim, sabe, uma organização de todas essas informações, pouco a pouco, e o que vocês puderem ir juntando, tudo isso vai contribuir lá na agenda de vocês, sabe, em tudo que vocês forem programando, né, dependendo da área que escolher para trabalhar também, ou que conseguir para trabalhar. Então, acredito, assim, que é necessário um esforço pessoal, sabe? Uma sensibilidade, se sensibilizar muito com cada causa. Isso vai contribuir bastante aí para a prática profissional. Obrigada, Márcia. Nós tivemos mais algumas questões, mas como a gente vai ter uma live extra aí, a gente vai deixar elas para serem respondidas pela Paula, né? A Paula também vai responder a maioria dessas questões na live que ela for realizar. A gente gostaria de agradecer muito a tua participação, ainda mais Eu agradeço também. Todas as perguntas aqui pela gente. E eu também gostaria de agradecer cada comentário que a gente recebeu essa noite. Foi de extrema importância para a gente, deixou a gente do coração muito quentinho. Cada elogio aos nossos profissionais. Nós estamos muito gratos por cada inscrição. E eu espero que vocês tenham sentido-se contemplados com esse evento. Espero que tenham gostado e que vocês tenham conseguido desmistificar muitos conceitos na cabeça de vocês e que vocês levem essas informações de hoje à noite para toda a vida de vocês. Muito obrigada a todos e tenham uma boa noite e um bom fim de semana.